Olha só, hoje a gente vai fundo num dos textos de estratégia mais antigos e, sinceramente, mais influentes da história, A Arte da Guerra. A ideia aqui é a gente desvendar como essa sabedoria de mais de 2000 anos continua sendo incrivelmente atual e relevante para os nossos desafios de hoje em dia. E para começar, vamos com uma história que revela muito, não só sobre Sun Tzu, mas sobre o peso da filosofia dele. É um daqueles relatos que mostra de um jeito bem forte o que realmente estava em jogo. Então, a história começa com o rei Jivu, que era um cara bem cético. Ele tinha lido os textos do Sun Tzu, achou tudo muito bonito no papel, mas duvidava que aquelas palavras iam funcionar no mundo real, sabe? Então ele o desafiou basicamente perguntando: tá, e na prática, isso funciona mesmo? E que desafio! O rei, talvez para se divertir ou até para humilhar o Sun Tzu, deu uma tarefa que parecia impossível: transformar as 180 concubinas dele, mulheres da corte, numa unidade militar disciplinada. Era um teste absurdo, feito para ele falhar. Sun Tzu, claro, aceitou. Ele deu ordens bem simples com toques de tambor. As mulheres riram, ele repetiu as ordens, elas riram de novo, e aí a coisa mudou de figura. Sun Tzu argumentou que, se as ordens foram claras e mesmo assim ignoradas, a culpa era de quem desobedeceu. E, para o choque de todo mundo, ele executou as duas líderes, que eram justamente as favoritas do rei. O riso parou na hora. O que veio depois foi uma disciplina perfeita, num silêncio total. Com essa atitude brutal, Sun Tzu não estava sendo só cruel, ele estava provando um ponto central da sua filosofia. Sem disciplina, sem entender que ordens são para ser seguidas e que existem consequências, nenhuma estratégia, por mais genial que seja, pode dar certo. É o alicerce de tudo. Agora, o que é realmente curioso é que, apesar dessa história de disciplina extrema, o coração do livro de Sun Tzu prega algo completamente diferente. Algo que vai contra a ideia que a maioria das pessoas tem sobre um livro chamado A Arte da Guerra. Então fica a pergunta, né? Se a disciplina é só a fundação, para que ela serve de verdade? Como essa base ajuda a chegar no verdadeiro objetivo de Sun Tzu, que é a vitória sem nem precisar tirar a espada da bainha? E aqui está a resposta. Para o Sun Tzu, a melhor estratégia de todas é capturar o objetivo, seja um exército ou uma cidade, um estado, intacto. A estratégia inferior, a dos menos habilidosos, é destruir tudo no processo. Afinal, uma vitória conquistada sobre ruínas não é bem uma vitória, né? E essa ideia é resumida de forma brilhante nessa frase. A verdadeira maestria não está em ser o melhor na batalha, mas em conseguir o que se quer sem nem precisar lutar. É a vitória estratégica e não a força bruta que define o general mais competente. Certo, então como se chega nessa tal vitória? Para Sun Tzu, não tem nada a ver com sorte ou com coragem cega. A vitória é o resultado de uma análise muito cuidadosa, de um planejamento meticuloso que se baseia em 5 fatores essenciais. Esses aqui são os pilares para calcular a vitória. A doutrina, que é ter certeza que todo mundo, do soldado ao general, está lutando pelo mesmo ideal. O tempo, que é entender o clima e a hora certa de agir. O espaço, que significa conhecer o terreno melhor que o inimigo. O comando, que são as qualidades do líder, sabedoria, coragem, integridade. E, claro, a disciplina, a organização que faz a máquina toda funcionar. Para Sun Tzu, dominar isso é garantir a vitória antes mesmo da batalha começar. Agora, vamos para um dos princípios mais famosos e práticos de Sun Tzu, o papel fundamental da dissimulação, da manipulação psicológica. Segundo ele, toda e qualquer campanha militar depende do engano. Uma tática clássica: parecer desorganizado. Quando se finge o caos, o inimigo é atraído para uma armadilha, achando que encontrou um ponto fraco, uma brecha. Outra estratégia poderosa é parecer mais fraco do que realmente se é. Isso alimenta o orgulho do adversário, faz com que ele subestime as suas forças e, no fim, cometa erros que podem ser fatais. E, por último, atacar a mente do oponente. Ao provocar uma reação emocional, como a raiva, a pessoa fica confusa, seus planos se embaralham, seu julgamento fica prejudicado. Um inimigo com raiva é um inimigo que não pensa com clareza. E isso vale para um campo de batalha ou para uma mesa de negociação. Mas Sun Tzu não se concentra só no inimigo externo, não. Ele dá muita atenção à batalha interna, dizendo que os defeitos de caráter de um líder podem ser o seu pior adversário. Ele lista 5 falhas perigosas.
A imprudência, aquela pressa que leva à destruição. A covardia, que leva à captura. Um temperamento explosivo, que pode ser provocado pelo inimigo. Uma sensibilidade exagerada à honra, que o torna sensível à vergonha e tira a flexibilidade. E, por fim, um excesso de zelo com as tropas, que leva à preocupação e impede decisões difíceis. Pensa bem, quantas vezes não vemos líderes, nos negócios ou na política, caindo por causa de uma dessas falhas? E com isso a gente chega ao clímax da filosofia de Sun Tzu, o princípio que une tudo isso e que vai muito além do campo de batalha. Ele se aplica aos negócios, à política e à nossa vida pessoal. Mas antes da frase mais famosa dele, Sun Tzu dá um alerta. Se alguém ignora o inimigo, mas conhece a si mesmo, as chances são de 50%, uma vitória para cada derrota. Ou seja, só o autoconhecimento não basta. E aqui está a joia da coroa. O conhecimento do outro combinado com o conhecimento profundo de si não é só uma vantagem, é a garantia da vitória. É o princípio máximo do sucesso estratégico. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. A arte da guerra não é sobre aniquilar o oponente, mas sobre entender a dinâmica do conflito para, idealmente, nem precisar entrar nele. É sobre disciplina, estratégia e, acima de tudo, conhecimento. A questão que fica é, em quais batalhas da nossa vida essa sabedoria toda se aplica hoje em dia?